e nem adorarás a estátua de ouro que levantei?
E seguindo onde eu comecei a ler o versículo 13, aleluia, ele faz uma pergunta a eles: é verdade que vocês não vão se prostrar? Aleluia. No versículo 15: agora, pois, se estáis prontos quando ouvires. Ele fez uma pergunta e disse para eles: se eles estivessem prontos quando ouvissem todo o som de música que fosse tocado, quando começasse a tocar os instrumentos todos, eles teriam que se prostrar diante daquela estátua. Mas se eles se recusassem a se prostrar diante daquela estátua, eles seriam lançados no fogo, de fogo ardente. Aleluia. Oh Deus. E aí aqueles meninos, aqueles homens, Nabucodonosor conversou com eles e explicou para eles. Oh meu Deus. E eles responderam a ele: não é necessário, não necessitamos de responder este negócio. Então eles quiseram dizer que não ia responder nada, se ia se prostrar diante daquela estátua ou não. Mas o que eu quero dizer para a igreja: não se prostre diante de qualquer coisa. Glória a Deus. Seja fiel a Deus. Aleluia. E o versículo 17 e 18 fala: eis. E Nabucodonosor falou aqui, né? Queria pegar eles, lançar. E qual era esse Deus que ia salvar eles das mãos dele? E eles falavam: esse é o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo, de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quanta confiança. Eles aqui, a confiança, a fé estava em Jesus. A fidelidade deles aqui estava. Precisamos ser fiel a Jesus e ter fidelidade com Ele. Esses homens aqui não se importaram com a sua própria vida, que estava ali pondo em risco. Aleluia. Mas eles disseram: não vamos se prostrar. E quem vai nos livrar é o nosso Deus. Irmãos, Ele livra você de qualquer perigo que vem diante de você. Jesus vai te livrar. Mas se você tiver na obediência ao Senhor, se você tiver intimidade com o Senhor, e ser fiel, ter fidelidade com Ele. E no versículo 18: e não se ficar sabendo, ó Rei, que não servimos a teus deuses e nem adoraremos de ouro a estátua que ele é do cacho. Olha só, eles já deixaram bem claro: pode nos jogar, pode jogar, e nós não vamos adorar essa estátua não. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o seu espectro. Quanta raiva esse homem estava. O homem mudou. Creio eu que esse homem ficou vermelho, ficou de tanta raiva que ficou deles. Porque eles queriam, ele queria
você permaneceria fiel ou você desistia? Glória a Deus. Você obedecia? Ou você voltava para trás? Eu faço essa pergunta à igreja e à igreja. Será que você tem coragem de não se importar e dizer assim: eu creio, pode vir? Glória a Deus. Esses homens aqui, eles são lançados. Mas quando foram lançados no fogo, aleluia, o rei Nabucodonosor se espantou e levantou-se. Ele levantou e foi até o fogo, aleluia. Aleluia. E lá ele disse: não foi 3 homens que lançamos dentro do fogo? Aleluia. E aí os seus capitães respondeu a ele: sim, ó rei, é verdade. Aí ele disse: porque eu vejo 4 homens. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus, ele é grande. No livro de Isaías 41, versículo 10, diz: não temas, eu sou contigo. Jesus estava com eles dentro do fogo. Aleluia. Glória a Deus. E então chegou Nabucodonosor à porta do fogo. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Ele chamou, irmãos. Aleluia. Versículo 26. Sadraque, Mesaque e Abednego, sai e vive. Oh, meu Deus. Servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Olha o que aconteceu. Aleluia. Creio que naquela hora aquele rei caiu a ficha. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo sem nenhuma e aqueles homens nem cheiro de fumaça tinham no seu cabelo. Nada aconteceu. Porque eles serviam Deus Altíssimo, o Deus que tudo pode cumprir. Aleluia. E o rei Nabucodonosor, o que aconteceu? Ele passou a adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Então eu posso falar para a igreja nesta noite. Quando Deus
Quando Deus te chama, te escolhe, Ele cuida, Ele te livra, Ele te guarda e jamais nada vai te acontecer. Uma passagem muito linda, muito maravilhosa. E esses homens foram tementes ao Senhor. Eles foram obedientes à palavra de Deus. Não deixou se corromper com nada. Não obedeceu. Obedeceu somente ao Senhor. Obedeça ao Senhor, que Ele vai te guardar. Aleluia. Agradeço a Deus por tudo e seja fiel ao Senhor. Eu peço a Deus, Jesus, eu quero ser fiel a Ti.